Hola gente, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de español. Yo quiero intentar explicar para ustedes las clases así por video. Yo sé que cada uno tiene sus trabajos, tiene sus cosas y que no podemos hacer un Google Meet o una reunión en vivo y ahí por esta razón yo voy a hacer este video. Quiero compartir una pantalla con ustedes sobre los verbos en presente de indicativo y son los verbos regulares. Para conjugar los verbos en presente de indicativo, primeiro hay que ver como terminam. Ou seja, deixa eu explicar em português para vocês primeiro. Para conjugar os verbos, nós temos que olhar como eles terminam, tá? Alguns verbos terminam em ar. Por exemplo, hablar. Comer, termina em ir. E partir, que termina em ir. Então, aqui eu deixei em destaque para vocês, né? A terminação ar, ir e ir. Cada verbo desses, quando a gente vai conjugar, é preciso retirar a terminação ar, ir e ir, para depois conjugar. Ou seja, quando eu vou conjugar o verbo hablar, eu tiro o ar. E aí, o que sobra é o que a gente chama de raiz do verbo. Então, a raiz do verbo é hable, até o L. Para conjugar o verbo na primeira pessoa yo, eu acrescento a desinência o. Aqui vocês estão vendo, né, em destaque bem em vermelho, até coloquei um amarelo. Então, vocês têm as desinências, tá? O, as, a, amos, ais e an. Cada desinência corresponde a um pronome, tá? Yo, tu, ele, de usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Terminados em er, vocês têm também as desinências. O, ese, emos, eis e en. E os terminados, né, os verbos terminados em ir, têm as seguintes desinências. O, es, e, imos, is e en. Então, para conjugar, eu coloquei um exemplo aqui, né? É necessário tirar a terminação, né? Então, o verbo, por exemplo, o verbo é cantar, termina em ar. Eu tiro esse ar e sobra a raiz, cant. Com ela, eu vou conjugar o verbo. Na frase que eu coloquei como exemplo, a gente vai iniciar com o pronome yo. Então, yo canto. Então, eu tirei o ar e coloquei o, tá? Como se fosse assim, ó. O verbo termina em ar, cantar. Tiro o ar e coloco o. Tá lá em cima no quadro. A desinência do pronome yo é o. Yo canto muy bien. Aí eu coloquei aqui, nosotros cantamos. O verbo também termina em ar, cantar. Como eu conjugo? Tiro o ar e coloco amos. Tá aqui, ó, amos. Então, essa é a desinência que vai conjugar o verbo cantar em nosotros. Cantamos. O outro verbo é um verbo terminado em er, beber. Como eu conjugo? Tiro o er, né, e olho lá no quadro. Então, a desinência de tu, né, do verbo terminado em er, é es. Então, tirei o er e coloco es. Tu bebes mucho. E é assim que vocês vão fazer com os verbos, tá? Na próxima atividade, que é uma atividade de fixação, tá? Então, vocês vão fazer, praticar para memorizar como se faz a conjugação verbal do presente, do indicativo, né? Presente de indicativo. E só os regulares por enquanto. Na próxima aula, a gente vai ver os verbos irregulares, ok? Entonces, es eso. Gracias a todos y hasta luego.